Louvado seja Deus por sua vida, por estar aqui nesta manhã. Que Deus possa falar ao seu coração. Abre novamente a sua Bíblia em Romanos 12, texto que lemos logo ao início do culto, onde o apóstolo Paulo, depois de ter exposto de uma maneira muito precisa a objetividade do Evangelho, os seus aspectos mais profundos e fundamentais, ele passa dos capítulos 12 em diante a aplicar, a dizer, visto que as coisas são assim, então nós precisamos responder ao Evangelho. E a primeira resposta ao Evangelho é entregar nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo que nós devemos, assim como no Antigo Testamento, algumas pessoas levavam ao templo, ou ao tabernáculo, um animal. E este animal não era para ser morto, seu corpo não era para ser queimado, aquele animal era para ser consagrado a fim de estar a serviço do santuário, e ele deveria ser mantido vivo. Assim Paulo diz que nosso corpo também, nós, cada um de nós, devemos apresentá-los a Deus. E a razão por que devemos apresentar os nossos corpos a Deus é porque fomos comprados, né? Você todo foi comprado. Quando Jesus morre na cruz, tudo de Jesus está na cruz. Então, ele que entregou tudo, não poderia pedir nada menos que tudo, né? Então, ele tem todo o direito de pedir de você tudo, de mim tudo. E ele pede que nós consagremos o nosso corpo a ele, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A partir de então, meu corpo não é mais meu, tem dono, eu não sou meu, eu pertenço a Jesus. E em seguida, no verso 2, ele diz, não se amoldem, não se deixem conformar ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Algumas versões interpretam dizendo, deixem-se ser transformados. Há uma certa controvérsia, porque o verbo está num tempo inflexível, ou seja, é algo que você pode fazer em relação a você, ou algo que você pode permitir que seja feito em você. Então, você pode tanto você mesmo ser o agente da sua transformação, como também você permitir que Deus, por meio do Espírito Santo, opere em você essa transformação. Mas essa transformação, ela é decorrente, ou seja, ela é em consequência de algo que você com certeza pode fazer. E isso tem a ver com a renovação da mente. Pela renovação da vossa mente. E essa renovação da mente, ela propiciará a transformação. E como consequência disso, ao final o apóstolo Paulo diz, para que vocês possam compreender. Então a renovação da mente, ela é essencial para que sejamos transformados, para que nos transformemos, a fim de que possamos compreender, e a palavra usada aqui dá a ideia de uma compreensão que passa por uma experiência. Por isso algumas versões diz, para que experimenteis, para que vocês possam experimentar. Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de compreender é a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim, pastor, como que eu sei qual é a vontade de Deus?
Bom, a vontade de Deus está claramente exposta nas Escrituras. No entanto, é claro que a vontade de Deus possui um caráter geral e também possui caracteres específicos. E quando nós falamos de forma geral, a primeira vontade de Deus é que você creia em Jesus. Deus quer que você creia em Jesus. Creia no Filho, o enviado. E depois Ele quer que você se arrependa. Você se arrependa dos seus pecados e que você seja guiado pelo Espírito Santo. Quando a gente coloca essas três coisas, já começa a clarear bastante coisa. Então, creia em Jesus, arrepende-se dos seus pecados e deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. As demais coisas, evidentemente, serão como resultados da submissão sua em relação a essas três coisas. O crer em Jesus, o arrepender dos seus pecados e o deixar ser guiado pelo Espírito Santo. E nesta manhã, dando início às nossas reflexões sobre renovação da mente, que é o tema para março, eu gostaria que nós olhássemos um aspecto importante que eu creio essencial à renovação da mente, que é o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. A renovação da nossa mente, ela é resultante de um conhecimento que temos de Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais renovada será a nossa mente. Mais acontecerá em nós esta renovação de mente que nos possibilita compreender e a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para esta reflexão, então, quero remetê-los ao livro de Jó, capítulo 42. É o último capítulo do livro de Jó. O versículo 5, Jó 42, versículo 5. O livro de Jó é um livro singular, não tem nenhum outro livro igual a ele. É de difícil interpretação, até porque ele é uma forma poética, a sabedoria em forma poética, e isso complica tremendamente o texto. No entanto, Jó fala de uma experiência de vida. E uma experiência de vida que resulta em um maior conhecimento de Deus. Jó 42, 5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A conclusão que Jó chega aqui no finalzinho do seu livro é exatamente o fato de que antes de passar pelo que ele passou, o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento que, em comparação ao conhecimento que ele tem agora, quando ele já passou pelas experiências que passou, era um conhecimento inferior. É como ouvir falar de você. Mas agora, depois de tudo que eu passei, então eu não somente ouvi falar de você, eu te vejo, eu te conheço mais. Eu te percebo melhor, eu te sinto mais próximo. Mas o que levou Jó a aprofundar o seu conhecimento de Deus? Jó passou pelos estágios do conhecimento de Deus. E o primeiro estágio do conhecimento de Deus é um conhecimento fundamental, elementar, o conhecimento que todo e qualquer ser humano pode ter de Deus. É conhecer a mão de Deus. Em Romanos, no capítulo 1, a começar dos versos 18 em diante, o apóstolo Paulo começa a enumerar as razões pelas quais a ira de Deus se manifestou contra toda a impiedade e perversidade dos homens. E ele disse: olha, a razão pela qual Deus está irado com os homens é porque Deus se deu a conhecer. No entanto, apesar de os homens conhecerem Deus, ou conhecer o que de Deus pode ser conhecido, revelado indistintamente a todos os homens, estes homens
não o adoraram como Deus, não o serviram como Deus, pelo contrário, se tornaram nulos em seus raciocínios e associaram Deus à figura de animais, quadrúpedes, répteis e assim por diante. E perverteram a verdade em mentira, a justiça em injustiça, porque se tornaram nulos em seus entendimentos. Mas Paulo disse: o que de Deus se pode conhecer, claramente se revelou diante deles, de maneira que todos são indesculpáveis. Não tem como eximir-se de culpas, porque eles conheceram o que de Deus se pode ser conhecido. Eles conheceram a mão de Deus. E Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, aqueles atributos que o tornam soberanamente excelente, seu poder, sua sabedoria, o universo atesta claramente, tanto nas grandiosidades, nas coisas imensas, como nas coisas mais pequenas. Como a ordem, como há uma relação de causa e efeito perfeita. Os atributos de Deus estão ali estampados, claramente visíveis. Cada detalhe, cada ser, cada lei física atesta a sabedoria, o poder, a grandiosidade de Deus. E Paulo disse não somente os seus atributos eternos, mas também o seu eterno poder. O poder de fazer com que todas as coisas sejam criadas, o poder de fazer com que as coisas criadas sejam e permaneçam como foram criadas, cada uma delas correspondendo exatamente à expectativa para a qual foram criados. Todos podem perceber isso. Mas também a sua natureza divina. Aquilo que o torna diferente de tudo o que eles pudessem imaginar. Aquilo que os diferencia e o coloca acima de tudo que é humano, de tudo que é possível ser imaginado. E Paulo diz: essas coisas você não precisa folhear a Bíblia para encontrar. O cientista vê isso o tempo todo. O estudioso, o biólogo, aquele que para contemplar a natureza e observar as coisas, chegará às conclusões de que não somente há um Deus, mas que esse Deus é poderoso, esse Deus é extremamente inteligente. Einstein chegou a dizer: se existe um Deus, ele é uma mente matemática, porque realmente é algo perfeito. Realmente é algo que não tem como argumentar contra. Até mesmo Immanuel Kant, filósofo alemão, disse assim: olha, se alguém procura evidência da existência de Deus, não procure nos raciocínios, nas argumentações, olhe para a natureza. Paulo já havia dito isso há muitos anos atrás. E o filósofo alemão só disse assim: eu concordo. Pode-se perceber Deus, pode-se conhecer Deus por meio das coisas criadas. Mas o máximo que nós podemos conhecer de Deus, perceber de Deus nas coisas criadas é a sua mão. É a manifestação da sua poderosa mão. Mas um outro estágio do conhecimento de Deus se dá quando nós conhecemos a mente de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 34. Paulo faz uma pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Essa pergunta fica sem resposta porque é um cântico de exaltação a Deus.
Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 1, dos versos 6 a 12, Paulo diz assim: olha, o Espírito de Deus, aquele que conhece a mente de Deus, porque o Espírito do homem conhece a mente do homem, assim o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Ele disse: o Espírito de Deus que conhece a mente de Deus, revelou a nós a mente de Deus por meio das Escrituras. Se você quer conhecer mais do que a mão de Deus, você quer conhecer a mente de Deus, você precisa do Espírito Santo interpretando as Escrituras. João Calvino disse muito claramente: não basta a Escritura, é necessário o Espírito interpretando as Escrituras. Quando você vai ler a Bíblia, é bom que você leia a Bíblia em espírito de oração. Porque muitos, tendo lido a Bíblia, mas não em espírito de oração, não entenderam a Bíblia e, consequentemente, criaram heresias absurdas. Mas quando você, em humildade, diz: Espírito Santo, revela-me o que está nas Escrituras, você perceberá que você começará a compreender a mente de Deus. Porque o Espírito de Deus que revela a nós, através das Escrituras, a mente de Deus, o que Deus pensa. Quais são os seus propósitos, quais são os seus desígnios. O que realmente está na mente de Deus é revelado a nós pelo Espírito Santo nas Escrituras. E o apóstolo Pedro diz isso claramente, dizendo: olha, os profetas, eles foram como uma candeia que ilumina em um lugar tenebroso. E eles escreveram o que escreveram, conscientes de que não estavam escrevendo para si, mas para nós. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12. E eles estavam investigando, e eles eram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava soprando sobre eles, como um vento que sopra sobre um barco à vela. E quando este barco, então, é soprado pelo vento, ele vai na direção que o vento guia. Assim, os profetas, inspirados por Deus, escreveram da parte de Deus aquilo que o Espírito Santo estava revelando. E o Espírito Santo revelava a nós a mente de Deus, o pensamento de Deus nas Escrituras. Então conhecemos a mão de Deus, nas coisas criadas conhecemos a mente de Deus, na palavra revelada, mas nós podemos avançar mais um estágio. O terceiro estágio do conhecimento de Deus é conhecer o coração de Deus. Não somente conhecer a sua mão e a sua mente, mas conhecer o seu coração. E se você quer conhecer o coração de Deus, você tem que voltar os seus olhos para Jesus. Porque nós só conhecemos o coração de Deus na face do seu Filho Jesus Cristo. Assim, aqueles que conhecem a Deus pela natureza, conhecem seu poder, sua boa mão, seu agir. Aqueles que o conhecem pelas Escrituras conhecerão a sua mente e estarão de alguma maneira habilitados a ir adiante, a conhecer o coração de Deus. Mas para isso nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Eu estou citando por enquanto, porque daqui um pouquinho eu vou fazê-los folhear a Bíblia. Jesus disse: ninguém viu a Deus. O apóstolo João disse: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai, este o tornou conhecido. Jesus é aquele que torna conhecido o coração do Pai. Já no discurso de despedida, Jesus
estava conversando com os discípulos e Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. E Jesus disse: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você não percebeu ainda, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Jesus diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo são como se fossem dois lados da mesma moeda, como coisas que estão uma para a outra, imbricada na outra, de maneira que não há distinção. Ao conhecer Jesus, você estará conhecendo o Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele é a exata imagem do Pai. E quando o autor de Hebreus diz assim, Ele é o que porta o caráter do Pai. Como num selo, ali está estampada a imagem do anel do governador. Ali está estampado o brasão do rei. Na pessoa de Jesus, o caráter do Pai está estampado. Está claramente expresso. Mas eu sei que se nós conhecermos a mão de Deus, se conhecermos a mente de Deus, e se conhecermos o coração de Deus, nós teremos um conhecimento que todas as pessoas podem partilhar. Evidentemente que conhecer a mente de Deus exigirá de você ler e meditar nas Escrituras. Conhecer o coração de Deus fará com que você preste mais atenção àquilo que Jesus ensinou e fez. Pois cada ato de Jesus revela o coração de Deus. Cada palavra de Jesus revela-nos o coração de Deus. Para isso você tem que dar uma atenção especial aos evangelhos. Olhar para eles na intenção de encontrar ali, mais do que palavras, encontrar o coração de Deus pulsando na pessoa de Jesus Cristo. Mas existe um nível que não que seja superior aos outros níveis, mas que esteja presente neles também e que seja necessário para que nós possamos aprofundar mais ainda o nosso conhecimento de Deus. É o nível da experiência com Deus. E aí eu volto para Jó, capítulo 42, quando Jó diz assim: o que eu conhecia era só de ouvir. Mas o que eu conheço agora é mais do que isso. Um dia nós entregamos nosso coração a Jesus. Um dia nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados. E começamos uma caminhada espiritual. E expressamos aquele primeiro amor. Estamos dispostos a seguir a Jesus até a morte. Mas não demora muito. E nós começamos a ter experiências que nós não contávamos. Nós somos tentados, nós somos provados. Nós passamos por situações de perdas. Nós passamos por momentos de dor. E às vezes nos perguntamos por que Deus não nos livra destas situações. Por que Deus não nos poupa? A razão é bem simples. Se receber a Cristo nos livrasse de todos os problemas, as pessoas receberiam a Cristo não por Cristo. As pessoas iriam querer seguir a Jesus não por Jesus, mas porque de alguma maneira ao seguir a Jesus são livradas dos infortúnios da vida. Jó era um homem piedoso. Vá comigo agora para Jó capítulo 1.
A narrativa começa afirmando claramente o depoimento de Deus a respeito de Jó. No verso 6 começa dizendo: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor então disse a Satanás: de onde você veio? E Satanás lhe respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Evidentemente que este homem conhecia Deus. É impossível você receber um elogio desse de Deus sem conhecê-lo. Deus está dizendo: olha, você viu lá o meu servo Jó? Ele me serve. Ele é irrepreensível. Quando as pessoas fazem acusação a ele, essas acusações são falsas, é fake news. Ele é íntegro. Que elogio tremendo, né? Veja que ele é um homem de Deus, que teme a Deus e evita o mal. O sábio diz que é exatamente isso que torna um homem sábio: temer a Deus e evitar o mal. Então, Jó conhecia Deus, porque tinha esses conhecimentos que nós falamos. Evidentemente não conhecia ainda Jesus, mas sabia dessas verdades que já falamos. No entanto, ele tinha uma experiência com Deus em meio a tempos de paz e prosperidade. Quando estamos vivendo momentos de paz e prosperidade, quando tudo vai bem, quando você vê que as coisas estão indo tão bem que você é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, quando você vê que o Senhor, que é o seu pastor, te conduz a águas de descanso, refrigera a sua alma, faz você se deitar em pastos verdejantes, te conduz pela vereda da justiça. Nestas horas você tem um conhecimento de Deus. As suas experiências te levam a um patamar de conhecimento de Deus que é bom, mas não é suficiente. Porque logo em seguida, a Bíblia diz que Satanás lançou uma dúvida. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Satanás estava como que dizendo assim: se tu me tratares como tu tratas a Jó, eu vou te adorar que você nem imagina, mais que ele. Satanás estava dizendo assim: Jó te adora por interesse. Olha a motivação dele. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? A ideia é: tu és uma cerca ao redor dele. Tu proteges. O salmista disse isso. O Senhor nos cerca, por trás e por diante, sobre nós põe sua mão. Promessa dele. Tu és uma cerca ao redor dele. Protege a família dele, tudo o que ele possui, não é isto? Tu mesmo tens abençoado de modo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Agora faz o seguinte: estende as tuas mãos, fere ele, tudo o que ele tem, ele vai te amaldiçoar. A grande jogada é o que está por trás, qual é a motivação. E Satanás questiona isso. Satanás está dizendo: as experiências de Jó ainda não levaram-no a um patamar onde a sua adoração flui de uma motivação pura e sincera, quando você adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, não pelo que Ele dá, nem mesmo pelo que Ele promete, mas porque Ele é digno e você o adora desinteressadamente.
Aí você lê a história, você sabe que Satanás foi lá, matou os filhos de Jó, matou os rebanhos, fez um estrago imenso em Jó. Passado algum tempo, vai para o capítulo 2. No outro dia, os anjos vieram a apresentar-se, lá estava de novo o engraçadinho, né? Veio com eles, se apresentou-se e o Senhor perguntou a ele: de onde você veio? Como num diálogo, é como se estivesse repetindo, mas agora aprofundando o diálogo. E o diabo diz: bom, estava na terra perambulando, é o que ele faz, né? E andar por ela. Então o Senhor diz: e aí? Viu lá o Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Os elogios são os mesmos. E ele continua mantendo a sua integridade, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. E aí Satanás jogou mais uma cartada, dizendo: olha, pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Não estava saciado, Satanás queria mais. Satanás queria arrancar a saúde de Jó. Aí Deus falou: tudo bem, poupe-lhe a vida. Satanás colocou uma doença tão terrível em Jó, que num dos seus lamentos Jó falou assim: eu sou pele, osso, e a única carne que tem em mim estão nas minhas gengivas. Você imagina a situação do homem. O meu tormento não tem fim. Em diversas ocasiões ele disse: Deus, por que não me matas logo? A morte seria meu consolo. Não sabemos por quanto tempo Jó esteve neste estado deplorável. Alguns estudiosos acham que pelo menos por uns 2 anos. E neste período, pelos discursos de Jó, pela maneira como ele se expressa, a gente pode perceber que neste estágio de perda e dor, ele passa por momentos de desnorteamento. Ele perdeu a razão de existir, a razão, o propósito de sua vida. Ele já não sabia para onde estava caminhando. Ele ficou totalmente desnorteado. Há momentos de amargura, amargura com os amigos, amargura com a vida, amargura com tudo, amargura com Deus. Há também momentos de ressentimento, porque ele começa a ser acusado. Seus amigos não entendem o que está acontecendo e começam a dizer: certamente você fez por merecer. Algum necessitado bateu na tua porta e você não ajudou. Ele passou por um momento de desespero. Você faz ideia do que é coçar-se com cacos de telha? Médicos acham que ele tinha uma espécie de psoríase grave, extremamente forte, pelos detalhes que ele fala da escamação, dos incômodos, do fato de seu organismo estar tremendamente afetado. Era algo muito forte. Algumas pessoas com esse tipo de psoríase simplesmente ateiam fogo em seus próprios corpos. Há casos relatados de pessoas que fizeram isso. Tamanho sofrimento. Em meio ao seu desespero, ele falou muita coisa, e algumas coisas ele se arrependeu de ter falado. Porque quando chega em Jó 38, depois de ter falado tudo o que falou, Deus apareceu a ele. E Deus apareceu a ele em meio ao redemoinho, e fez perguntas para ele. E a primeira pergunta é: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? A primeira pergunta de Deus para ele é: quem é você? A segunda pergunta é: onde você estava
quando eu lancei as estrelas nos céus? Foi você que guiou a ursa até o caminho, o lugar onde ela está? Foi você que alimentou os seus filhotes? Foi você que colocou o sete estelho, o Órion? Foi você, Jó? Deve ter sido, você é tão inteligente, você é tão antigo, você é tão sábio. Jó, você é o cara. Você já montou no hipopótamo? Já tentou amansar o crocodilo do Nilo? Nem o tubarão branco entra no Nilo. O crocodilo do Nilo mata ele. Aí Deus falou, pega ele e leva para sua filha, amansa ele, põe como estimação o luluzinho da sua filha. Vai, faz! Se você acha que você é o dono da verdade, que você sabe todas as coisas, faz, Jó. Em alguns momentos, até ironicamente, Deus fala para ele assim, puxa, Jó, eu deveria colocar você no meu conselho. Não sei como que eu não pensei nisso, cara. Você é o cara. E Jó percebe o quê? Que ele falou besteira. Jó capítulo 40. Jó então respondeu ao Senhor, versículo 3, eu sou indigno. Como é que eu posso te responder? Eu ponho a minha mão sobre a minha boca. Eu falei uma vez e eu não tenho resposta. Sim, 2 vezes, não direi mais nada. Eu me calo. Nessa experiência ele percebeu que Deus é infinitamente maior do que ele e que os planos de Deus são inescrutáveis. Aí Deus continua dizendo para ele sobre o que Deus fez e o que Deus está fazendo. E diante dessa revelação, no capítulo 42, Jó responde ao Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, eu falarei, vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O resultado dessa experiência com Deus, de perda e dor, levou Jó a um profundo arrependimento, a um quebrantamento espiritual. Nós precisamos disso. Como nós precisamos disso? Nosso coração é duro. Nossa cerviz é dura. A gente não se dobra fácil. É por isso que, às vezes, nós temos um conhecimento de Deus por meio das situações de paz e prosperidade. Mas esse conhecimento não é suficiente quando vem o momento da dor. Porque no momento da dor e da perda nós adquirimos um outro conhecimento. Nós vemos noutra perspectiva. Salmo 23, versículo 4 diz, mesmo quando eu andar por um vale de sombra e morte, eu não terei medo porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Essa percepção mais apurada da presença de Deus junto a nós só é percebida no vale de sombra e morte. É somente nos momentos de dor, de dificuldade, de lutas, que nós percebemos de uma maneira mais apurada a presença de Deus conosco. Jó aprendeu isso. Agora eu te vejo. Agora eu percebo que tu estás aqui junto a mim. Porque quando nós conhecemos a mão de Deus, quando nós conhecemos a mente de Deus, ou às vezes até o coração de Deus, nós podemos percebê-lo longe. Mas quando nós passamos por essas experiências como a de Jó, nós conhecemos perto. Nós sentimos sua presença junto, ali, próximo de nós.
Pastor Alan MacLeod, nosso mentor espiritual, eu e Iraci, fomos muito abençoados pela vida dele. Esse homem teve psoríase. E ele morreu em decorrência dessa doença. Até por causa do tratamento, que é um tratamento extremamente invasivo. E Alan MacLeod passou 2 anos confinados a uma cama em Maringá. 2 anos ali escamando, sofrendo. Eu perguntei a ele o que o senhor aprendeu nesse tempo. Ele disse: eu aprendi que eu não sou nada sem Deus. E que Deus é tudo para mim. E que Ele não abandona seus filhos em momento algum. Ele disse: às vezes Joana não estava comigo, mas Jesus estava comigo. Nunca me deixou. Sempre esteve ao meu lado. Ele teve uma percepção maior desse Deus presente, esse Emmanuel que nunca nos deixa. É por isso que, quando nós passamos por experiências assim, nós nos tornamos mais amáveis. Nós deixamos de lado as truculências. E às vezes Deus permite que nós passemos momentos assim, exatamente para tirar de nós o nosso ego, a nossa braveza, aquilo que nos distingue de Jesus. Porque Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Pessoal do louvor pode vir, chame as crianças, por favor. Somente depois que nós passamos por um quebrantamento é que verdadeiramente a vida de Cristo se manifesta em nós. Mas enquanto relutamos, enquanto ficamos reclamando das lutas e das dificuldades, o nosso espírito não se torna amável, se torna amargo, ressentido. E a razão por que Deus nos permite passar por experiências de perdas e dor é para que Ele possa tornar o nosso caráter semelhante ao de Cristo. E em Cristo nós encontramos ternura, amabilidade. Nós não encontramos truculência. A truculência está com os fariseus. Por isso, quando eu vejo pessoas que dizem conhecer a Deus, mas seus corações são duros, sua alma é fria, e ele não tem sensibilidade para com a dor alheia, eu não acredito que conhece a Deus. Porque o conhece de ouvir falar, mas seus olhos ainda não veem. Você quer conhecer a Deus como Jó o conheceu? Trilhe o caminho do conhecimento de Deus e deixe que Ele mude a sua mentalidade. Você terá a sua mente renovada. E com certeza, muitas coisas farão sentido a partir de então. Feche seus olhos. Fale com Deus agora. O que Deus lhe falou nesta manhã? Você conhece a Deus como Deus quer ser conhecido por você? Que tipo de conhecimento você tem de Deus? Se o seu conhecimento é raso, aprofunde-o. Conheça a mente de Deus nas Escrituras. Conheça o coração de Deus na pessoa de Jesus. E conheça-o de perto. Porque quando você passar pelas lutas e dificuldades, você sentirá a sua presença. E como resultado você será assemelhado a Ele em sua ternura, em sua mansidão.